Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los para compartilhar comigo uma leitura no livro de Mateus, capítulo 23, versículo de número 27. Aleluias. Glórias a Deus. Sou grato a Deus por tudo que Deus tem feito sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a minha casa. E eu creio que Deus está trabalhando também poderosamente através de você, para a sua família, para aqueles que você ama, para aqueles que você tem orado, para aqueles que você tem se esforçado e dado atenção. Mateus capítulo 23, versículo 27, a palavra do Senhor nos diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Assim também vos exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisias e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificas os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se estivéssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Amém? Glórias a Deus. Antes que você se assente, meu irmão, eu gostaria de convidar você para estar fazendo uma oração comigo nesta noite. Amém? O nosso culto hoje, nesta noite, aleluia, é um culto de libertação, né? É um culto de libertação. Aleluias. E eu creio que Deus pode operar milagre neste lugar, nesta noite. Eu vim aqui para ser liberto, meus irmãos. E você veio ser liberto também? Amém? Que eu creio que todos nós precisamos ser libertos de algo. Todos nós, infelizmente, somos pecadores. Temos coisas que nos aprisionam. E nesta noite Deus pode fazer o sobrenatural na minha vida e na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, Deus de toda a honra e toda a glória, Pai. Jesus, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade, Pai, de estar aqui, Senhor meu Deus, na tua casa, Pai. De estar aqui, Senhor meu Deus, meu Pai, para batalhar, Senhor meu Deus. E também para te adorar e te glorificar, Senhor. Pai amado, Pai querido, eu te peço nesta noite, Pai. Aleluia, Jesus amado, Pai querido, Pai. Quebra, Jesus, todos os laços, Pai. Quebra todas as correntes, Senhor meu Deus, meu Pai. Quebra toda a seta lançada, Senhor meu Deus. Todo dado flamejante, Senhor meu Deus, derrama por terra agora, Pai. Senhor meu Deus, meu Pai, abre, Jesus, os ouvidos dos teus filhos para a palavra, Senhor meu Deus. Abre a mente dos teus filhos, Senhor meu Deus. Abre o coração, Senhor meu Deus, dos teus filhos, Pai, para que a palavra possa entrar, Senhor meu Deus, e fazer morada, Pai. Tu és fiel, Jesus, tu és maravilhoso, Pai. Tu és um Deus tremendo, Pai. E eu repreendo agora todo o mal, toda a peste maligna, toda abominação que estiver no meio de nós, que saia em nome de Jesus, e a palavra do Senhor, aleluia, seja, aleluia, no ouvido dos teus filhos nesta noite. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Aleluias. Aleluias. Hoje é um culto específico, né, meus irmãos? Culto de libertação. Aleluias. E eu acabei de ler um breve pedaço do texto aqui com os irmãos, onde se fala dos fariseus, né? Onde se fala também, aleluia, dos escribas. E também, meus irmãos, não foi mencionado aqui, mas também existiam os saduceus. Meus irmãos, o ministério de Jesus, aleluia, foi um ministério extremamente poderoso, um ministério extremamente grande. Jesus, o Filho de Deus, estando conosco neste mundo, aleluias, ele fez aquilo que nós temos a capacidade também de fazer, e por intermédio dele, Jesus, ele não usurpou em ser Deus.
Jesus, tudo o que ele fez sendo homem, como eu e como você. E naquele tempo em que Jesus estava ministrando, Jesus estava em busca, aleluia, das almas, existia um grupo de pessoas que a todo momento atrapalharam a Jesus. Todo momento eles atrapalhavam Jesus. Eu, estudando esse texto, nesse dia de hoje, meus irmãos, eu cheguei a pensar que esses homens, eles deram mais trabalho para Jesus do que o próprio diabo. A Bíblia vai dizer que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado durante 40 dias e 40 noites. E Jesus resistiu firmemente e fielmente. E o diabo fugiu dele. Onde que Jesus passava, Jesus curava, Jesus libertava. O inimigo se manifestava, Jesus dava uma ordem, ele saía. Onde Jesus passava, havia milagres. O mundo físico e o mundo espiritual, aleluia, se debruçava diante do Senhor Jesus Cristo. Mas nós vemos aqui nesta leitura que Jesus, ele fala palavras pesadas a esse grupo de homens, os fariseus, os escribas. Eram pessoas que estavam presos, aleluias, em costumes. O fariseu, ele era responsável pelas leis, né? Pelas questões religiosas. Os saduceus, ele era responsável pelas questões políticas. Os escribas cuidavam das escrituras, da palavra do Senhor. Meus irmãos, Jesus, ele vai até dizer que para a gente, em obediência à palavra de Deus, em reverência à palavra de Deus, até seguir aquilo que os fariseus faziam, porque eles eram até exemplo nisso. Mas a conduta deles não deixava claro o que eles eram e o que eles queriam. Porque a Bíblia vai dizer que eles eram como sepulcros caiados. Imagina você quando vai num velório, vê lá um túmulo com pedra de mármore, limpinho, cheio de flores. Esse é o sepulcro. Mas por dentro, meus irmãos, tem algo podre, tem ossos, tem insetos, tem coisas que nós não vemos por fora. E esses homens, Jesus vai comparar eles nesse sentido. Então, nesta noite, meus irmãos, eu gostaria de refletir com os irmãos em duas situações. Se nós falamos de libertação, nós estamos falando de escravidão. Porque só é liberto quem é escravo. Quem está preso em alguma coisa. Quem está preso em alguma circunstância. Em alguma ocasião. Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos dois tipos de escravos. Aleluias. O escravo do pecado e o escravo de si mesmo. A Bíblia vai dizer, aleluias, no livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41, que Jesus, ele vai chamar os seus discípulos e vai falar assim: olha, vamos passar para o outro lado do mar. Vamos passar para outra banda. E a Bíblia vai dizer que Jesus entra dentro do barco com os discípulos, e no decorrer deste caminho, a Bíblia vai dizer que houve uma tempestade. Jesus estava cochilando no barco, estava dormindo no barco, estava descansando no barco. E a Bíblia vai dizer que o vento veio, começou a soprar, a chuva veio, começou a querer encher o barco. E Jesus estava lá. E os discípulos começaram a entrar em desespero. Os discípulos começaram a ficar preocupados. Ora, nós vamos afundar, esse barco vai naufragar. E o mestre está dormindo, ele não está percebendo. A água está caindo sobre ele também, ele não está percebendo. E Jesus está quieto. E eles começam a ficar inquietos e vão até o mestre. E vão falar para ele: Senhor, olha a situação que nós estamos, nós vamos afundar. E Jesus levanta e repreende a tempestade. E eles vão dizer: olha, quem é esse que até os ventos e o mar obedecem? Meus irmãos, eles estavam no barco com Jesus e ainda duvidavam da capacidade dele. Muitas vezes Deus tem dado
as suas mãos para nós e estendido, e muitas vezes nós temos tido medo, muitas vezes nós temos ficado preocupados sem necessidade. O Senhor tem andado do seu lado, como no caminho de Emaús, junto com aqueles discípulos, eles preocupados, questionando, falando sobre a morte de Jesus, e Jesus falando com eles naquele momento, andando de mãos dadas com eles. Muitas das vezes nós deixamos a preocupação bater a nossa porta, e nós esquecemos que nós temos um Deus glorioso, um Deus maravilhoso, um Deus que supre necessidades, um Deus que transforma vidas. E esse Deus, Ele é com você. Esse Deus, Ele tem um projeto na sua vida. Se tem algo te aprisionando neste dia de hoje, se tem algo te aprisionando dentro da sua casa, Deus pode te libertar, Deus pode te transformar. E a Bíblia vai dizer que Jesus estava dentro do barco, e Ele vai repreender a tempestade e vai atravessar sentido ao destino dele. A Bíblia vai dizer no livro de Marcos também, no capítulo 5, no versículo do 1 ao 20, que existia ali uma cidade chamada Gadara, onde Jesus desceu com seus discípulos do barco. Nós vamos entender o propósito de Deus. Naquela cidade de Gadara existia ali um endemoniado, cujo seu nome é conhecido aqui na Bíblia como um endemoniado gadareno. E a Bíblia vai dizer que esse homem estava tremendamente possuído. Ele estava tremendamente escravo. Esse homem colocavam correntes sobre ele e ele quebrava as correntes. Esse homem deixavam ele para fora da cidade, porque ninguém suportava mais já ele dentro da cidade. Possivelmente esse homem andava nu pela cidade. Ele já nada mais poderia libertar ele. Para aquelas pessoas e talvez para a família dele, não havia mais solução para aquele homem. A Bíblia vai dizer que ele estava morando nos sepulcros, no cemitério. E os cemitérios naquele período eram fora da cidade. Então aquele homem, além de ele estar fora da sua própria casa, fora da sua própria residência, ele também estava fora do convívio social. Ele estava fora da sociedade, porque ele estava tremendamente atribulado. Ele deu lugar ao inimigo de uma forma e de uma condição que aquilo generalizou sobre a vida dele. E esse, meus irmãos, é o tipo de escravo do pecado. Muitas vezes, meus irmãos, nós não paramos para refletir, mas quando nós nascemos, nós viemos a esse mundo, nós viemos sem pecado. Nós viemos limpos. E ao decorrer da nossa vida, conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai dando ouvidos, a gente vai dando lugar às coisas pecaminosas. Deus não fez o homem para pecar, meu irmão. Deus fez o homem para viver a vida eterna. O pecado trouxe a morte ao homem. O pecado limitou o nosso tempo nesta terra. O pecado fez com que nós passássemos por muita dificuldade e ainda passamos. Nós não nascemos, meus irmãos, para ser pecadores, não. Nós nascemos para ser santos. Mas infelizmente nós acabamos dando lugar. Muitas vezes é pelo convívio, o lugar que a gente cresce, a família que a gente cresce, não tem estrutura. Não é a família embasada em Deus. Eu não cresci num lar cristão. Eu não cresci num berço evangélico. Na minha casa eu fui o último a vir para a igreja, a conhecer ao Senhor. Meus irmãos, nota que mesmo eu, não bebendo, não tinha vício de bebida, não tinha vício de cigarro, de droga, não saía para balada. Eu já era um crente e não sabia. Mas eu ficava preso a pensamentos bestas, a pensamentos medíocres, pequenos. Para que eu vou estar lá no meio daquele povo que vive sofrendo, se a minha situação muitas vezes aqui fora está melhor? Olha que pensamento hipócrita, que pensamento besta. É dessas coisas, meus irmãos, que Deus quer nos libertar. É desses pensamentos pequenos que Deus quer te libertar. Muitas vezes você tem se preocupado em pecados que aparentemente são maiores. Você fala assim: olha, eu estou firme, eu não vou adulterar. Eu estou firme, eu não vou roubar. Eu estou firme, eu não vou beber. Eu não vou me prostituir. Eu quero ficar firme na presença de Deus.
Mas e o orgulho? Onde que fica? Não é uma prisão? Quando Jesus ele cita, aleluias, os fariseus, ele está falando sobre isso. Porque os fariseus, eles pregavam uma doutrina espetacular, impecável. Coisas que era até praticamente impossível de ser feita pelo homem. Mas eles pregavam isso. E eles faziam isso? Não faziam. Jesus vai dizer que eles iam na casa das viúvas, que as viúvas deveriam ser auxiliadas pela igreja, auxiliadas pelos sacerdotes, pelos templos. Eles iam lá nas casas das viúvas e demoravam nas suas orações. Para quê? Para ficar tomando café, imagino eu, para ficar jantando, almoçando, ou tá bom aqui. E aquela mulher, talvez precisando de ajuda, mas como ela tem um coração bom, um coração voltado para as coisas de Deus, como era um servo de Deus, ela atendia bem. E talvez dava aquilo até que ela era o limite para ela. Talvez ela ficasse até com fome depois que eles fossem embora. E eles não pensavam nisso, eles não se preocupavam com isso. Eles estavam constantemente preocupados com si próprio. A Bíblia vai dizer, e Jesus vai esfregar na cara deles, que vocês querem ser sempre o primeiro da fila. Vocês querem sempre ser bem recebido. Vocês querem estar nas praças e ser chamado de rabi, de mestre. Mestre é Deus, meus irmãos. O mestre estava ali, Jesus Cristo. E eles eram muito orgulhosos. E Jesus estava batalhando contra isso. E esse é um tipo de escravo de si mesmo. Ele entendia da lei, obedecia à lei, obedecia à palavra, mas não amou a Cristo, não amou a Jesus Cristo, não aceitou a palavra de salvação, deixou o orgulho, deixou a sabedoria que eles tinham dominar os seus corações. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele desceu em Gadara, existia lá um endemoniado, uma pessoa que ninguém queria, que ninguém dava mais nada por ele, que muito provavelmente só estavam esperando notícias da morte dele. Esse cara, qualquer hora alguém vai matar ele. Esse cara, qualquer hora ele vai se suicidar. Só esperavam notícias ruins dele. E Jesus chegou no momento certo para aquele homem. A Bíblia vai dizer que Jesus ele desceu do barco. E o endemoniado saiu lá dos portões da cidade, dos portões do cemitério e veio na direção dele. Mas ali, meus irmãos, ele já veio manifesto. Porque ele vai cair ajoelhado diante de Jesus e vai dizer: que tu queres comigo, filho do Altíssimo? Meus irmãos, o próprio diabo reconheceu a Cristo. E aqueles homens que diziam ser servos de Deus não reconheceram. Por isso que Jesus ele vai dizer: eu vim para os meus e os meus não me quiseram. Porque a simplicidade ao qual Jesus veio foi tão grande que desestabilizou aquelas pessoas, tirou eles do comodismo. Imagina só eles dizendo assim: não, impossível, esse não é o Filho de Deus, nós estamos esperando o libertador, aquele que vai nos livrar. Eles estavam esperando uma libertação física, eles esperavam um homem que viesse como se fosse um general, que reunisse um exército e batalhasse e tirasse eles daquele império. Mas Jesus ele veio, meus irmãos, para isso que nós viemos buscar nessa noite, para nos libertar, para trazer a salvação até nós. E não tem como ser salvo se não ser liberto, se não ser curado daquilo que nos aprisiona. Aquele homem endemoniado, até aquele momento conhecido como endemoniado gadareno, Jesus vai repreender o demônio e vai libertar ele. E o interessante que este homem a ser liberto, as pessoas não vão se preocupar com ele, elas vão se preocupar com aquela manada de porco que tinha, porque a Bíblia vai dizer que ao Jesus expulsar os demônios,
eles já pressentiam isso, eles já vão pedir antes. Em vez de nos mandar para o lugar de tormenta, deixe que nós entramos nesses porcos. E Jesus permitiu. Meus irmãos, e nem os porcos suportaram. A Bíblia vai dizer que eles pularam de um precipício. Eles se mataram, eles se suicidaram. De quão ruim é a presença do maligno. De quão ruim é ser escravizado. De quão dolorido é ser escravizado pelo inimigo. E muitas vezes nós somos escravizados em coisas bobas, em coisas tolas, e não percebemos. Deus tem abençoado a nossa vida, mas Deus ele pode nos levar a patamares maiores. Deus pode prover muito mais na minha vida e na sua vida. Só basta nós querermos sermos libertos. Só basta nós refletirmos sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes, sobre como nós temos nos portado, sobre o que nós temos pensado. Quais são os meus pensamentos? São de paz, são de alegria? Ou são de inveja? São de ódio, são de rancor? Como está meu coração? Está duro como uma pedra? Não libero perdão, não peço perdão? Magoo e a outra pessoa que se vire com Deus? Como eu estou? O que eu preciso ser liberto? Onde Jesus precisa trabalhar sobre a minha vida? Aquele homem estava escravizado pelo pecado, pelas coisas pecaminosas, e Jesus chegou e libertou ele. Nós falamos também sobre Jesus no barco. Por que será que veio aquela tempestade? Para onde que Jesus estava indo? Em direção àquele lugar. O inimigo, meus irmãos, ele é astuto. O inimigo, sabendo que Jesus ia naquela direção, ele sabia que Jesus ia fazer algo grande e extraordinário naquele lugar. Aquele lugar era um lugar pecaminoso, era um lugar cheio de pessoas idólatras. Aquele lugar era um lugar que não deveria nem ter porcos ali. Os judeus ele não comia porco, por que tinha porco naquele lugar? Então era um lugar pecaminoso, tinha pessoas de várias nações, várias etnias. E o Satanás ele sabia que Jesus ele estava indo naquela direção. E a direção que Jesus vai tem milagre. A direção que Jesus vai tem libertação. A direção que Jesus vai tem transformação. E eu creio que Jesus está indo na sua direção nesta noite. Creia na palavra do Senhor. Aleluias. Receba, meu irmão, do Senhor. Ele está indo na sua direção nesta noite. Estenda as suas mãos para Ele. Recebe aquilo que Ele tem para te dar. Aleluias. O inimigo ele sabia. E a tempestade veio para virar o barco de Jesus. Para fazer com que Jesus naufragasse. Não conseguisse cumprir o seu objetivo. Não conseguisse chegar àquele lugar onde ele ia fazer milagres, onde ele ia trazer uma transformação, nem que fosse por uma vida, nem que fosse por uma alma. Jesus foi naquele lugar, Jesus enfrentou a tempestade, Jesus enfrentou o vento, e ele repreendeu, porque ele tem poder para isso, ele tem poder. Imagina que Deus tem poder, meus irmãos, para repreender sobre a sua vida. O que Deus tem poder para fazer na sua vida, a transformação que Ele pode trazer na sua vida, a cura espiritual que Ele pode trazer na sua vida, a cura física também que Ele pode trazer na sua vida. Só basta que você creia. E Jesus ele chega e liberta aquele homem. E muitos vão correr até a cidade e vão contar: olha, apareceu lá um homem chamado Jesus e expulsou os demônios que estavam naquele gadareno, naquele homem imundo. Só que esses demônios foram para os porcos, e os porcos se jogaram no precipício. Eram cerca de 2.000 porcos, irmãos. É muito porcos. Era muito pecado que tinha naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que era uma legião que estava. Jesus perguntou: quem está aí? É uma legião. Legião, meus irmãos, naquele período, aleluias, era uma parte do exército romano. Era um batalhão do exército terrível, que todo mundo tinha medo. Era um batalhão que ele era chamado em casos extremos. E por onde ele passava, ele destruía tudo. Por isso vinha o nome de legião. Eram muitos soldados. E os demônios eram a mesma coisa, e são a mesma coisa. Quando uma legião de demônios habita em uma pessoa, é tormenta de todos os lados, de todos os jeitos, de todos os sentidos.
trabalha em todas as áreas da pessoa. São legiões de demônios, são principados e potestades. E a nossa batalha, a nossa luta é contra eles. Não é contra a carne. A minha luta não é contra você. A sua luta não é contra mim. A nossa luta é contra os principados e potestades. Por isso que nós estamos aqui hoje, batalhando, orando, buscando ao Senhor, para que o Senhor faça o melhor na nossa vida, para que o Senhor nos revista, para que o Senhor venha a nos libertar daquilo que tem nos aprisionado. O mais simples que seja, nós precisamos ser libertos, para que a obra do Senhor seja completa sobre a nossa vida. E aquele homem, ele foi liberto, e vão contar na cidade, e eles vão voltar e vão repreender Jesus ainda por libertar aquele homem, porque eles estavam preocupados com o prejuízo financeiro que eles tiveram. Eles não se preocuparam com a alma que foi salva, com a alma que foi liberta. Eles não se preocupavam com aquela alma que estava ali, com aquele rapaz, aquele homem que estava escravizado, sabe-se há quanto tempo. Aquele homem que estava todo cortado, aquele homem que vivia cheio de correntes, aprisionado, escravizado, sendo judiado, montado como cavalo pelo inimigo. Eles acharam ruim com Jesus por ter liberto ele, porque aquela libertação trouxe prejuízo financeiro para ele. Quantas igrejas, meus irmãos, não têm mais buscado palavras de libertação? Porque sabe que tem pessoas em pecado dentro da igreja, mas como elas contribuem muitas das vezes com dízimo alto, com ofertas generosas, é melhor deixar quieto. O Senhor trabalha lá fora sobre a vida dele. E o ministério, a igreja fica travada. Fica uma coisa inchada, mas não tem Deus. Fica uma coisa, parece que sendo grandiosa, mas vazia. Assim como Jesus estava dizendo dos fariseus. Eles eram bonitos por fora, resplandeciam santidade por fora, mas por dentro eram podres. Por dentro, parece que não tinha almas. Não se preocupava com os pobres. Não se preocupava com as viúvas. Não orava para ninguém ser liberto. Não orava para ninguém ser transformado. A preocupação deles era: traz os dízimos e as ofertas na igreja. Traz os dízimos e a oferta no templo. A Bíblia vai dizer que eles até dizimavam, irmãos. Se eles tivessem uma folha de chá, eles dizimavam. Mas e o amor ao próximo? E ajudar o próximo? Não era a missão deles, né? Talvez seja isso que eles pensavam. E Jesus, ele passou uma luta muito grande no seu ministério, aleluias, nas suas pregações com essas pessoas. Porque, meus irmãos, este homem endemoniado, este gadareno, ele foi liberto por Jesus, porque ele estava sendo escravo do pecado, das coisas mundanas. Mas existem pessoas que estão presas, escravas de si mesmo, escravas do orgulho, escravas do ego, escravos da soberba, escravos da ganância, escravos do dinheiro. Eu quero te dizer nesta noite, se você estiver nessa condição, Deus pode transformar a sua vida. Deus pode te libertar. Deus pode fazer algo sobrenatural, só basta você querer. Só basta você refletir sobre as suas ações, sobre as suas atitudes. E reconhecer que você é pecador, que você precisa ser liberto, que você precisa de cura, que você precisa ser tratado por Jesus. Dê lugar para Jesus tratar de você nessa noite. Dê espaço, convide Ele. Jesus, cuide de mim, Senhor meu Deus. Cuide de mim, Pai, como um paciente, Senhor meu Deus, em um hospital. Zela por mim e Ele vai zelar por você. Ele vai cuidar de você. Talvez você tenha pedido uma bênção para Deus e essa bênção está tão perto, mas tão perto, que você não pega, porque você não tira isso aqui, ó, de raiz que tem dentro de você ainda. Peça para que Deus te mostre. Muitas vezes nós não enxergamos, meus irmãos, as nossas próprias falhas. As pessoas de fora, elas enxergam. Elas enxergam as nossas falhas, mas muitas das vezes nós temos os olhos cheios de escama que não enxergamos os nossos próprios defeitos. E muitas vezes quando nossos defeitos são apontados, nós achamos ruim ainda, nós brigamos.
né? Nós não aceitamos. Imagina se alguém falasse para um fariseu que ele não ia para o céu. Misericórdia, se apanhava. Porque era a mentalidade dele. Eles se preocupavam tanto com a religiosidade, eles eram tão religiosos. Ah, mas na igreja tem que pregar de tal forma. Ah, na igreja não pode entrar de tal forma. Eles eram apegados a esse tipo de coisa. Eles eram escravos de si mesmo. Você já pensou você ser escravo de você mesmo, irmão? Engula o seu orgulho. Engula o ego. Entrega a sua vida a Jesus. Fala para ele: Pai, me transforma, Pai. O mínimo que o inimigo tiver, Pai, para me apontar, para me acusar, tira de mim. Me transforma, me coloca numa vida de santidade. Que as pessoas vejam quem eu sou. E não que eu queira me mostrar uma pessoa que eu não sou. Não deixe que eu seja um fariseu. Não deixe que eu queira me mostrar uma coisa lá fora e aqui dentro eu sendo outra. Tem um coração generoso na rua, mas dentro de casa tem um coração duro. Aleluias. Imagina aquelas pessoas que estão aí no mundo. Um pai sai para um bar para beber, leva muitas das vezes o filho. O filho pede uma bala, ele não tem dinheiro. O filho pede um doce e ele fala: não tenho dinheiro. Mas para a cervejinha ele tem, para o cigarro ele tem. Muitas vezes nós dedicamos tempo ao pecado e esquecemos de buscar as coisas santas. Esquecemos de buscar a santidade. E sem santidade, meus irmãos, não tem como ser liberto. E sem ser liberto não tem como entrar no céu. É uma sequência. É uma sequência. Jesus está falando para você nesta noite: filho, eu tenho mudança para a sua vida. Abra o seu coração. Se desprenda das coisas pequenas. Se desprenda daquilo que tem te aprisionado. Eu tenho coisas muito maiores para você. Eu tenho coisas tremendas. Eu tenho um reino para você. Eu quero que você venha morar comigo nos céus. Eu quero que você esteja comigo aonde eu estiver. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele realmente repreende esses fariseus. Chamam ele de hipócritas. Já pensou? Hipócritas. Serpentes. Você já pensou? Muitas vezes nem para Satanás Jesus falava essas coisas. Imagina como estava o coração desses homens. Não quebrava, meus irmãos. Eles diziam que se fosse no tempo dos pais deles, eles não teriam matado os profetas. Crucificaram Jesus. Olha a soberba dentro do coração deles. Eles não respeitavam, eles não enxergavam quem era Jesus. A importância que Jesus tinha. A relevância que Jesus tinha. O projeto que Jesus tinha. O que Jesus veio fazer na vida de todos que ali estavam. Inclusive na vida deles também, se eles quisessem mudança. Mas infelizmente, meus irmãos, tem pessoas que não querem mudança. Tem pessoas que não querem ser libertas. Tem pessoas que ele vem para a igreja, o pastor trava uma batalha espiritual por ele, e ele sai e volta a fazer as mesmas coisas. Ele vem na igreja, insiste por algum tempo, mas aquilo que está lá fora fala mais alto no coração dele. Fala mais alto no ouvido dele, na mente dele. E ele não tem interesse de mudar. Porque infelizmente, meus irmãos, nós achamos que sempre vai dar tempo. Sempre vai dar tempo de se arrepender. Sempre vai dar tempo de mudar. Mas eu quero te dizer nesta noite, meus irmãos, pode chegar uma hora que não dê tempo. Muitos estão esperando a volta de Jesus. A volta de Jesus, vendo ele dos céus, aquela volta triunfante. Mas eu quero te dizer, para quem morreu hoje, Jesus voltou. E como que ele morreu? Como que ele estava? Estava nos braços do Pai? Estava de acordo com a vontade do Pai? Nós temos que tomar cuidado, nós temos que vigiar, nós temos que buscar mudança constantemente. Nós não podemos deixar o inimigo ficar falando aos nossos ouvidos. O inimigo, ele é astuto. O inimigo, ele está há gerações e gerações neste mundo, meu irmão.
O que você acha que você sabe, o inimigo está à frente de você milhares de vezes, milhares de anos. O inimigo, ele é tão astuto que ele vem falar ao seu ouvido como se fosse você mesmo falando. Às vezes você está na rua, você olha para uma pessoa e fala assim: eu não gosto desse cara. Mas é o inimigo soprando no seu ouvido. Ele falando em primeira pessoa: eu não gosto dessa pessoa. E você acha que aquilo vem da sua mente, você coloca no seu coração como se você tivesse falado. Quantas e quantas pessoas têm se suicidado, têm se matado? O inimigo chega e fala: eu não aguento mais essa vida. Ele fala como se fosse a pessoa, ele fala como se fosse você. Por isso que nós temos que vigiar. O inimigo está ao nosso derredor a todo momento. E ele vem falar palavras que como se fosse saído do seu coração, palavras como se tivesse já saído da sua boca. E nós temos que tomar o cuidado, nós temos que vigiar, porque o inimigo, ele procura brechas, e quando ele acha, ele não pede licença para entrar, ele bate o pé e entra. Não tem educação, não tem respeito por você, e muito menos medo, meu irmão. Ele tem medo daquele que você serve, daquele ele respeita, daquele ele tem medo. E se você estiver em comunhão com ele, meu irmão, ele vai te respeitar, ele vai te temer, porque ele sabe que Deus é na sua vida, que Deus tem algo grande para você, que Deus tem transformação para a sua vida, que Deus tem mudança para você, e com você ele não vai poder. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que viver uma vida de constante mudança. Não é fácil, meus irmãos, nós estarmos na presença do Senhor, buscarmos a Deus não é fácil. É luta, é batalha, é um dia após outro. Quando você acha que você saiu de um deserto, você cai em outro. Mas glória a Deus por isso, porque deserto é para transformação, deserto é para fortalecimento, deserto não é lugar de morada, deserto é lugar onde Deus vai transformar a sua vida. Deserto não dura para sempre. As batalhas que nós passamos é pelo Senhor Jesus Cristo. Se você está sofrendo luta, se você está sofrendo opressão do inimigo, é porque você é escolhido de Deus. O inimigo, ele não ataca aquele que não tem valor, aquele que já é dele, ele não ataca. E esses fariseus, eles tinham o coração preso, endurecido. Jesus libertava diversas pessoas, mas não libertava os fariseus, porque eles não queriam libertação. E eu te pergunto nesta noite, você quer libertação? Você quer que Jesus tire parte de fariseu que está dentro de você? Eu quero que Jesus tire parte do fariseu que existe dentro de mim, eu quero ser transformado, eu quero andar com Jesus, da forma que Jesus necessitar. Eu quero ser usado por Jesus da forma que Jesus necessitar, porque nós somos instrumentos na mão dele. E para que nós sejamos usados, nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar a nossa mente, mudar os nossos pensamentos, pensar em coisas maiores, voltadas para o reino de Deus. Muitas vezes nós nos preocupamos em crescer no trabalho, né? Em crescer no bairro, na vizinhança, mas não, nós precisamos crescer com Cristo, em Cristo Jesus. Aleluias. Meu irmão, nesta noite, o que eu tenho para te dizer: tire os pensamentos de fariseu da sua mente, tire os pensamentos de fariseu do seu coração, se liberte de si mesmo, entregue a sua vida verdadeiramente para Jesus. Seja dependente de Jesus em todos os momentos, não só nos momentos que você necessitar. Busque a Deus constantemente, busque ser liberto, busque ser curado. Não desista, não pare, não largue a rede, não largue o arado. Deus tem obra na sua vida. A luta e a batalha pode ser grande, mas o que Deus tem para fazer é muito maior. Só o fato de nós podermos estar no céu com Deus já é uma vitória maravilhosa, e é o que nós devemos buscar. Esqueça as coisas terrenas, não se mate pelas coisas terrenas.
Queira viver uma vida boa e agradável, mas não queira viver só para isso aqui, porque essas coisas vão ficar para trás. E muitas vezes você pode ficar com tudo isso aqui e não subir para o céu. Amém? Aleluia. Eu quero te convidar nessa noite para você colocar de pé. Aleluia. Para a gente estarmos orando. Aleluia. Glórias a Deus. A Bíblia fala que um dos poucos fariseus que se achegaram a Jesus foi Nicodemos. E ainda chamou Jesus para conversar à noite, para ninguém ver ele com Jesus. Reconheciam que Jesus era um enviado de Deus e tinham vergonha de andar com ele, por causa do seu status, por causa da postura. Não tenha vergonha, meu irmão, de dar um abraço no morador de rua. Não tenha vergonha de dar um abraço no mendigo, de levar uma palavra de conforto para um bêbado, de levar uma palavra de vida para um bêbado, para um drogado. Não tenha vergonha, não tenha medo. O que as pessoas pensam quando passarem e ver você fazendo isso, o problema é delas. O importante é você ganhar almas para Deus. O importante é você trabalhar para Deus. O importante é você reservar o seu lugarzinho lá no céu para morar com Jesus. Amém? Senhor Deus e amado Pai, Deus de toda a honra e toda a glória, Pai. Te agradeço, Senhor meu Deus, por tudo o que o Senhor tem feito, Pai. Te agradeço, Senhor meu Deus, pela palavra, Senhor meu Deus e meu Pai, que o Senhor tem, aleluia, derramado nesta noite, Pai. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te peço que o Senhor venha, Senhor meu Deus, a trabalhar, Jesus, poderosamente, Pai, no meio de nós, Pai. Trabalha, Jesus amado, Pai querido, nesta igreja, Pai, que ela cresça, Senhor meu Deus e meu Pai. Aleluia, não em quantidade, Pai, mas em valor, Pai. Traga pessoas valorosas, Pai, que tenham amor pela Tua obra, Senhor meu Deus, para ajudar o Teu servo, Pai. Traga pessoas de qualidade, Senhor meu Deus e meu Pai, que não tem pensamentos de fariseus, Senhor meu Deus, que não tem pensamentos de escribas, Senhor meu Deus, e de saduceus, Pai. Pessoas que estão voltadas, Senhor meu Deus, pela Tua obra, Pai, e que tenham um coração sensível, Pai, para serem libertas, Pai, para serem tratadas, para serem curadas, Senhor meu Deus, meu Pai. Traga, Senhor meu Deus, uma nação, Pai, que quer ouvir a Sua voz, Pai, sedento da Tua palavra, Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, porque tudo que o Senhor tem feito, Jesus, nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém, Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.